O Antigo Testamento é a chave para se interpretar Apocalipse. Então, eu não preciso de guardar as interpretações ao longo dos séculos para me valer delas para entender Apocalipse. Qualquer pessoa, em qualquer época, em qualquer século, que tenha um mínimo de conhecimento do Antigo Testamento, vai conseguir também ter um mínimo de entendimento do que está em Apocalipse. Então, fica a dica para entender Apocalipse. É fundamental que você faça a leitura e tenha um mínimo de conhecimento sobre o Antigo Testamento, especialmente aquilo que descreve o culto e o sistema de adoração lá no templo. Muito bem, especialmente em relação ao capítulo 15, o que introduz o capítulo 15 para nós? Vamos recordar rapidamente. Capítulos de 1 a 3, nós enxergamos Cristo pregando a palavra às igrejas da Ásia Menor, aquelas 7 igrejas, que são igrejas que representam a totalidade das igrejas de todas as épocas, né? Em todas as épocas sempre tem igrejas extremamente fiéis, sempre tem igrejas perseguidas, sempre tem igreja morna, que não é quente nem fria. Em todas as épocas tem igrejas que abandonam a Cristo. Então aquelas 7 igrejas, na realidade o número 7 aí, ele é perfeito nesse sentido, porque além de significar plenitude e perfeição, o número 7 aí também, ele está simbolizando que aquilo ali, aquela mensagem é a mensagem total. É uma mensagem completa de Cristo, que pode ser usada em qualquer época, porque vai encontrar todos os tipos de igreja e de crente em qualquer época. Ou seja, os alertas que Cristo tem para fazer para a igreja dos últimos dias, ou para a igreja da Idade Média, ou para a igreja da Idade Antiga, ou da Idade Moderna, todos esses alertas já estão escritos aqui, nesses 3 primeiros capítulos de Apocalipse, nessa carta às 7 igrejas. Nos capítulos de 4 a 7, nós encontramos uma outra imagem que é usada, que é a imagem do trono de Deus. João vê o trono de Deus, a sala de comando do universo, e nessa sala de comando ele vê o Senhor Jesus abrindo um livro, o rolo, que é o livro onde está escrito toda a história do universo. E este livro só pode ser aberto pelo próprio Senhor Jesus. E este livro tem 7 selos, e o Senhor Jesus vai abrindo cada um desses selos, e cada vez que ele abre, uma sucessão de acontecimentos são desencadeados, né? Vários acontecimentos são desencadeados. Isso mostra que toda a história está debaixo do governo de Cristo. Que período que está sendo narrado entre o capítulo 4 e o capítulo 7? Novamente, todo o período da história. Se quando as cartas são enviadas às igrejas, essas cartas correspondem à mensagem para a totalidade das igrejas em todas as épocas, a abertura dos selos de 4 a 7 também corresponde à cobertura total da história, desde quando a história iniciou até o dia que a história encerrar, essa história nossa terrena. Depois, a partir do capítulo 8, nós temos as trombetas de Deus. Você já deve ter lido sobre isso, se você não acompanhou as mensagens, você já ouviu falar sobre isso. E essas trombetas são visitações do juízo de Deus sobre essa terra. Não é um juízo definitivo, e não é um juízo exaustivo, e não é um juízo completo, é um juízo parcial, é um alerta de Deus. Do capítulo 8 ao capítulo 11, João vê essas trombetas sendo tocadas, e cada vez que uma trombeta dessa é tocada, uma série de acontecimentos, de desastres, de guerras, de fome, de doença, acontece sobre a terra. Qual o período dessas 7 trombetas que estão descritas entre o capítulo 8 e o capítulo 11? Toda a história da humanidade, desde o princípio, essas trombetas têm servido como um alerta de Deus, uma demonstração da ira e do juízo dele que está para ser derramado definitivamente. Então é isso que nós encontramos de 8 a 11. Depois, do capítulo 12 ao capítulo 14, nós encontramos uma descrição de uma realidade espiritual, que é a realidade do conflito entre a igreja e o mundo, entre Satanás
e Cristo, entre a semente da mulher e o dragão, que é referência a Cristo e a Satanás. O que está do capítulo 12 ao capítulo 14 é uma demonstração. Deus mostra para João que Satanás desde o princípio tentou atacar Deus, tentou ferir ao Senhor, tentou fazer alguma coisa para atrapalhar os planos de Deus. Ele sempre tentou isso, mas ele sempre foi derrotado, desde o começo. Ele sempre é vencido, porque essa luta não é uma luta de igual para igual. Essa não é um conflito como querem na nossa sociedade muitas linhas de cosmovisões religiosas que interpretam Deus e Satanás como sendo forças opostas iguais. Não são. Satanás foi criado por Deus também. Ele é uma criatura infinitamente menor do que Deus. Deus é infinito, Satanás é finito. Não existe páreo, não existe um conflito à altura. Mas momentaneamente Satanás ataca o Senhor aqui nessa esfera nossa, atacando o povo de Deus. É a maneira que ele acha. Mas ainda assim, até esses ataques dele precisam ser autorizados pelo próprio Deus. Basta se lembrar da história de Jó, quando Jó foi ferido com enfermidade, perdeu seus filhos, perdeu seus bens. Isso tudo foi feito a ele por Satanás, mas para fazer isso Satanás teve que pedir autorização a Deus. Deus diz, pode ir lá e tocar nele, mas só não vai tirar a sua vida, o resto pode tirar tudo. Ou seja, Satanás não passa de um servo mau, um servo ruim, com más intenções, mas ele é um servo. Ele não tem autonomia para fazer o que ele quer. E esses capítulos de 12 a 14 mostram que em toda a história da humanidade, Satanás sempre tentou ou destruir ou imitar o que Deus faz, mas ele nunca obteve sucesso. E por fim, com a vinda do Senhor Jesus e a morte dele na cruz, Satanás foi expulso definitivamente da presença de Deus, para que ele não mais acusasse os filhos de Deus, como ele tentou acusar Jó. Então o capítulo 12 de Apocalipse diz que depois da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, Satanás foi expulso da presença de Deus. Ele não tem como fazer mais acusação contra o povo do Senhor, porque o povo do Senhor foi justificado por Cristo. E qual o período que esses capítulos de 12 a 14, mostrando a oposição de Satanás a Cristo, a oposição do mundo à igreja, qual o período que esses capítulos compreendem? Todo o período da história da humanidade. Veja, cada uma dessas cenas que João vai colocando são cenas paralelas, Elas estão mostrando, de 1 a 3 mostra toda a história da humanidade, de 4 a 7 toda a história da humanidade, de 8 a 11 toda a história da humanidade, de 12 a 14 toda a história da humanidade, e agora de 15 a 16 nós vamos ver o último grupo desses, o último conjunto de 7, que são as 7 taças dos 7 flagelos do Senhor. O que isso nos sugere? Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, que até aqui toda manifestação de juízo de Deus foi parcial. E a última foram as trombetas, dizendo, através de cada uma delas, com as calamidades que elas traziam, que Deus estava para derramar definitivamente a sua ira. Agora, as taças são realmente manifestações do juízo de Deus sobre os homens que não se arrependem. A ideia das trombetas é que elas deveriam fazer com que os homens se arrependessem. Já as taças não, as taças são manifestações de castigo de Deus por causa dos homens não se arrependerem. Essa é a relação. A trombeta é para avisar, para alertar. A trombeta é aquele puxão de orelha que a gente dá no filho e fala assim, da próxima vai ser surra mesmo. Já a taça, as taças, os flagelos, e aí sim, essa é a disciplina. E ainda não é a disciplina final, é uma disciplina dentro do tempo. Não é o juízo final, não estamos falando disso ainda. E é tão interessante porque tanto as trombetas quanto o juízo terminam com o juízo final. Esses dois, tanto o capítulo 11 quanto o capítulo 16 vão terminar com o juízo final. Isso é uma prova de que estas imagens são imagens paralelas, são maneiras de olhar a história sobre ângulos diferentes. E é isso que Deus está dando para João. Um vislumbre da história sobre ângulos
diferentes. E esse último ângulo é o mais duro de todos, porque é a manifestação dos juízos de Deus. É como se fosse uma resposta. Até quando o Senhor vai tolerar homens que não se arrependem, homens que não se convertem? E aí Deus dá essa resposta para João, mostrando que o cálice da ira dele está cheio e ele tem limite. Uma hora ele derrama. E ele derrama juízo sobre os homens. Ok? Vamos lá ver até onde a gente consegue ir com esse contexto em mente. A primeira parte aí, que é o nosso primeiro versículo, ele faz uma conexão entre as 7 taças da ira de Deus e as 7 trombetas, e eu já adiantei um pouco esse assunto para vocês, mas ele começa dizendo: vi no céu outro sinal, ou seja, ele tinha acabado de ver as trombetas, né? Agora ele vê um outro sinal grande, admirável, e são 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos. E aí a palavra últimos cabe muito bem, porque Deus de alguma maneira mostrou para João: esses são os 7 últimos castigos que eu vou lançar sobre os homens por causa dos seus pecados. Pois com estes se consumou a cólera de Deus. Ou seja, até aqui Deus foi tolerando, mas quando chega nesse ponto, significa que a ira de Deus, a cólera de Deus chegou no seu limite e agora ela vai ser derramada, né? Então, existem aí pelo menos 6 relações entre as trombetas e as taças, e eu quero citá-las aqui. A primeira é a seguinte, aí no verso 1: as trombetas servem para divertir, já as taças servem para punir. Então isso daí eu já citei para vocês, mas através de toda a história, no mundo se manifestou estes alertas de Deus, mas nunca a ira final. Mas também ao longo de toda a história, algumas circunstâncias foram muito maiores do que um simples alerta. Alerta Deus faz através de pregadores, alertas Deus faz através de sinais. Como por exemplo, durante o período em que Noé estava construindo a arca, aproximadamente 100 anos. Durante todo esse tempo, a construção daquela arca era por si só uma trombeta tocando. Essa a imagem que eu gostaria que vocês guardassem. A pregação de Noé enquanto ele construía, falando para que os homens se arrependessem, era um sinal. A violência com que aqueles homens viviam era um sinal. A violência que os homens extrapolam, ela é na realidade uma permissão de Deus para os homens enxergarem a que nível de degradação eles podem chegar. E então, quando vem o dilúvio, aí nós estamos falando da taça, ok? Então você tem a trombeta, ela é para alertar, para chamar o arrependimento. Já a taça é para punir. Tá? Aqui nesse tempo nosso. E aí você pode imaginar tantas catástrofes, guerras que já aconteceram, e aí você pode fazer uma associação bem tranquila com isso. As trombetas advertem, as taças são um derramamento da ira de Deus. Esses derramamentos da ira de Deus vêm sobre os homens impenitentes, que ouvem um alerta, mas eles não se submetem ao alerta de Deus, ao chamado ao arrependimento. Uma segunda relação que existe é que tanto a trombeta como as taças referem-se ao mesmo período, eu já citei para vocês. Uma terceira relação é que tanto as trombetas como as taças terminam com juízo. Então, só repetindo para vocês guardarem, o capítulo 14 deixa isso bem claro, de 14 a 20 é o juízo, e depois o capítulo 16, de 15 a 21, também é o juízo final. Uma quarta relação é que tanto a sessão das trombetas, quanto a sessão das taças, dos flagelos, elas começam de uma forma muito semelhante. Elas começam a partir de uma visão. João vê aquele sinal grande e admirável, e imediatamente ele vê o Senhor comissionando 7 anjos para realizarem essas 7 tarefas. Você pode observar, tanto no início do capítulo 12, quanto no início do capítulo 15, eles são muito parecidos. A gente já leu o 15, deixa eu ler para vocês apenas o 12. Olha, o versículo 1 do capítulo 12, que é quando começa o toque a manifestação
do juízo de Deus depois da 7ª trombeta. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, João vê esse grande sinal, né? Então, antes ainda, porém, nós podemos voltar lá, capítulo 8 também, quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Então essas relações, né, o grande sinal e os 7 anjos, estão no início das trombetas, e estão também no início dos cálices, dos flagelos da ira do Senhor. Uma quinta relação é que tanto nas trombetas quanto aqui nos cálices, essas manifestações da ira de Deus são contra os inimigos da igreja, são contra os inimigos do Senhor. Então, uma pergunta que sempre surge é: mas esses flagelos, esta ira, isso vai se manifestar sobre a igreja? Não. A igreja, ela acaba sofrendo em decorrência disso, porque uma vez que nós estamos no mundo, cada manifestação dessa de juízo, ela em algum nível, em algum grau, ela acaba nos afetando. A família de Noé, por exemplo, teve que ficar 1 ano, bem dizer, flutuando dentro daquela arca, né? Para continuar usando o exemplo que a gente já deu, né? Cristãos em áreas em que Deus derrama da sua ira, com catástrofes ou com grandes guerras, eles acabam contingencialmente sendo afetados. Mas o derramamento dessa ira não é sobre o povo de Deus, mas é contra os inimigos de Deus. E uma sexta relação é que as 7 taças compreendem todo o período da história da igreja. Elas apontam e aplicam-se especialmente, aplicam-se a esse período e ao dia do juízo e as condições que o precedem. Ou seja, Deus já está manifestando estes cálices de flagelos da ira dele já. E eles terminam, e o ápice da manifestação dessa ira é o último dia, é o dia do juízo, tá? Todos esses acontecimentos de Apocalipse, eles funcionam assim, eles funcionam como uma espiral, que vai uma ascendente, né? Quando o Apocalipse fala de tribulação, a tribulação já aconteceu lá no 1º século da era cristã. Já aconteceu lá. Cristãos, cerca de 24 milhões de cristãos foram assassinados no 1º e no 2º século da era cristã, só naquela região da Ásia Menor. Isso foi grande tribulação. Eles queimavam, eles entregavam para serem comidos por feras, eles decapitavam, eles torturavam de todas as maneiras que você pode imaginar. E essa perseguição e essa tribulação, ela não diminuiu, ela foi só aumentando. Você pensa que crucificar cristão e martirizar cristão é coisa do passado? Não é não. No século XX, milhões de cristãos foram assassinados. Milhões. A China crucifica cristão até hoje. Até hoje, quando você tem contato com essas agências missionárias, eles têm depoimentos e eles nos dão testemunho do que tem sido, do sofrimento que os missionários e que os cristãos têm passado nesses países que têm ainda um regime comunista. Na Coreia, a Coreia do Norte, ela pratica todo tipo de atrocidade, não só contra cristãos, né, contra todo mundo, porque ali é uma loucura o que acontece ali, mas especialmente contra cristãos. Cristãos são assassinados lá, normalmente, em praça pública, na rua. E as informações que nós temos de lá, elas são extremamente precárias, porque a censura que o governo norte-coreano impõe, ela é tanto para saída de informação quanto para entrada. Então o povo coreano, eles têm uma visão do mundo completamente deturpada, porque o que entra lá é maquiado, porque toda a mídia, todo o jornalismo lá, ele precisa passar pelo governo, o governo que diz o que pode falar e o que não pode, e às vezes até distorce notícias, e o que sai de lá é a mesma coisa. Então nós temos, apesar de nós vivemos num mundo que parece um Big Brother, a gente sabe muito pouco do que acontece na Coreia do Norte.
Mas o depoimento que nós temos, eu estive lá do lado na Coreia do Sul, e o depoimento que a gente tem dos cristãos que estão ali do lado, é que o que acontece na Coreia do Norte é genocídio de cristãos. É absurdo o que acontece lá. Então, a tribulação e a perseguição contra os cristãos, ela não diminuiu. E o que acontece aqui no Ocidente é tão nocivo quanto o que acontece lá, e talvez pior, porque aqui no Ocidente você não tem uma perseguição física, mas você tem uma perseguição ideológica, você tem uma perseguição silenciosa, você tem uma perseguição ética, você tem uma perseguição mental, é uma perseguição virtual, e ela causa mais danos do que a perseguição física. Porque eu acredito piamente que um cristão, ele tem muito mais força para resistir a um ataque violento e físico contra ele por causa da sua fé, do que para resistir a tentações silenciosas, para que ele negue a fé, para que ele faça alianças na internet, através de grupos, de associações, através do que ele vai lendo, do que ele vai aprendendo. E aí, a perseguição que acontece no mundo ocidental, ela gera muito mais apóstata, que é aqueles que abandonam a fé, do que mártires. Já a perseguição que acontece nesses países comunistas e no Oriente, é uma perseguição que gera mártires, porque esses cristãos, eles permanecem firmes na convicção deles, ao ponto de perderem a própria vida por causa disso. Aqui não, aqui nós somos incentivados e somos amoldados a uma cultura de covardia, uma cultura em que a gente é tão egoísta, que se a nossa vida estiver em xeque, a gente faz alianças para se preservar de tudo, e negocia tudo, né? Acusam lá os turcos que eles são bons negociadores, né? Mas nós ocidentais somos muito melhores do que eles, porque para o nosso bem-estar a gente vende até a mãe, quanto mais a fé. Então é muito triste isso. Dificilmente você encontra um jovem dentro de uma faculdade brigando por sua fé. É muito mais fácil um professor esquerdista, comunista, converter cristãos ao marxismo, do que um cristão converter seus amigos ao cristianismo. Infelizmente, é o que a gente está vendo por aí, né? As nossas igrejas são igrejas que são igrejas predominantemente de gente mais velha. Graças a Deus aqui a gente está num certo equilíbrio, embora na quarta-feira não adianta esperar muito. Mas a gente tem um certo equilíbrio comparado com outras igrejas por aí. Por quê? Porque nós não conseguimos treinar bem os nossos filhos, talvez pelos nossos próprios péssimos exemplos, e quando eles chegam na faculdade, alguém vai lá e faz a cabeça deles. Esse tipo de perseguição é muito mais nociva do que a perseguição com armas, porque esse tipo de perseguição tem êxito, né? Converte pessoas do cristianismo para outras coisas, né? Infelizmente eu já tive o desprazer de conviver com um jovem que era cristão e depois se tornou ateu. Então, isso é muito triste. Mas o fato é que nós estamos num período de perseguição. Todo esse período da história da igreja é chamado de tribulação. E estes cálices, eles vão sendo derramados, da mesma maneira que a perseguição ela vai aumentando, esses cálices da ira do Senhor, eles vão se tornando mais abrangentes. A tal ponto que quando nós cristãos tivermos que passar por um período que a Bíblia chama de grande tribulação, que é tribulação como nunca antes houve, que é perseguição como nunca antes aconteceu, quando isso acontecer, também, concomitante a isso, o cálice da ira de Deus estará sendo derramado abundantemente sobre os inimigos de Deus. Culminando com o quê? Com a vinda de Cristo e com a remissão nossa e o ataque final do Senhor, que vai consumir com todos os ímpios, de uma vez por todas, tá? E depois disso, só o encontro diante do trono do Todo-Poderoso no juízo final. Então, as trombetas são alertas, mas o cálice desses 7 flagelos são as manifestações da ira de Deus, que já estão acontecendo, e elas vão se tornar ainda cada vez maior. Hoje eu vi alguma coisa numa dessas redes sociais, não lembro se foi no WhatsApp ou numa rede social,
E aí a sensação que eu tive é aquela sensação, para o mundo que eu quero descer. Porque nós estamos numa sociedade que está virada completamente do avesso. Completamente do avesso. E ter convicção, especialmente se a sua convicção for convicção de fé em Cristo Jesus, te torna alguém anômalo dentro dessa sociedade. Te torna um ET. Né? Então, há uns dias atrás, uma pessoa dessas divisão progressista, supostamente inteligente, que me considerava inteligente também, mas depois que eu me posicionei sobre um assunto, falou, olha, escreveu lá, eu imaginava que você era uma pessoa tão esclarecida, mas depois dessa sua posição, eu estou decepcionado. Então nós estamos numa sociedade assim, que se você for cristão, heterossexual, de direita, você é um retardado mental dentro dessa sociedade nossa. Porque nessa sociedade que nós estamos vivendo, pessoas inteligentes, sábias, esclarecidas e progressistas, elas têm que ser homossexuais, tá? Elas não podem ter nenhum tipo de convicção cristã. Ela tem que ter, ela não pode ter religião. Ela não pode ter religião. Religião tem que ser um acessório, que ela vai onde ela quer qualquer dia, mas ela não tem convicção, entendeu? E ela tem que ser de esquerda, como se a esquerda, ou como se o comunismo ou o marxismo tivesse sido bem sucedido em algum lugar do mundo. Tá? Mas nas redes sociais é assim, se você se declarar, e tem outras coisas, né? Uma pessoa escreveu um negócio interessante também, essa semana mandou para mim, eu achei engraçado, ele falou assim, olha, o Temer errou muito na hora de escolher os seus ministros. Errou por quê? Porque ele tinha que ter colocado um careca, ele tinha que ter posto um japonês, ele tinha que ter posto um africano, ele tinha que ter posto uma mulher, tinha que ter posto um homossexual, tinha que ter posto... Aí ele começou a falar lá, tem tanta coisa, tinha que ter posto um deficiente físico, ele tinha que ter colocado um anão, eu sei que o cara fez uma lista lá. Por quê? Porque, afinal de contas, se você escolher só 10 homens que sejam brancos, eles não representam o nosso país. E é esse país com a mentalidade idiota que nós nos tornamos. Um país com a mentalidade tão idiota que, se você não colocar lá um representante, quer dizer, o que determina que uma pessoa deve ocupar um cargo público não é a competência dela, mas é se ela representa alguma minoria ou uma maioria, seja lá o que for. É uma situação que nós chegamos que é extremamente ridícula, né? Então, esse quadro todo só mostra uma coisa, só mostra que esse mundo já está sofrendo o juízo de Deus. Por quê? Romanos capítulo 1 diz que, por causa dos homens trocarem a verdade pela injustiça, o Criador pela criatura, Deus entrega os homens a uma disposição mental reprovável, para praticarem todo tipo de coisa inconveniente. Então, quando a gente enxerga uma sociedade se tornando uma sociedade tão idiota, como a gente está vendo a sociedade no mundo inteiro se tornando, isso só pode significar uma coisa: isso é o derramamento da ira justa de Deus. Porque este mesmo texto lá na frente diz: os homens, achando-se sábios, se tornaram tolos. Então, todo esse sentimento que paira no ar do nosso mundo ocidental, de que nós estamos evoluindo e nos tornando pessoas esclarecidas, na realidade está nos tornando um bando de tolo. Vai uma mulher lá, diz que ela é do lar, que ela é bem casada e do lar. Não, não pode. Não pode. De jeito nenhum. Porque o correto na sociedade é você ser uma perua. Ser mulher da vida. Isso é correto. Né? Ou ser uma homossexual, um homossexual, isso é correto. Mas você falar que você é uma mulher de família, não, isso não pode. Então nós nos tornamos uma sociedade, essas manifestações da nossa sociedade só servem para mostrar o quê?
Romanos 1 está se cumprindo. E Romanos 1 é uma outra maneira de descrever o que está escrito aqui em Apocalipse, no capítulo 15. A manifestação desses 7 flagelos. Eles trazem a ira de Deus sobre os homens. E uma das maneiras de Deus, nós vamos ver lá na hora que a gente citar um por um deles, uma das maneiras de Deus manifestar a ira sobre os homens é entregar os homens a uma disposição mental reprovável, onde eles acabam se achando sábios, mas ao invés de sábios eles se tornam loucos. E é o que está acontecendo na nossa sociedade aí. Basta você abrir um Facebook da vida e você vai ver isso claramente. Ok? Então, esta relação entre trombeta e cálice. Trombeta faz o alerta, o cálice não. O cálice já é Deus derramando a ira dele nas suas múltiplas manifestações sobre os homens. Ira de Deus não é só um tsunami acontecendo, ou uma guerra, ou coisa desse tipo. Ira de Deus é Deus entregando os homens a si mesmos, para que eles façam coisas absurdas. Isso é a manifestação da ira de Deus. É Deus tirar os limites que impossibilitavam o homem de fazer coisas tolas. É aquilo que o pai faz quando ele diz 20 vezes para o filho: não faça, não faça, não faça, não faça, não faça. Uma hora ele cansa e fala: não, vou deixar você fazer. Deixar fazer para você sentir. Só que diferente de um pai que quer ver o filho melhorando, nesse caso aqui da manifestação da ira de Deus, não. Deus está pronto para julgar esse povo. E que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não sejamos parte desse povo, não sejamos parte dele. Segunda parte aí para nós, ainda olhando os versículos de 2 a 4, nós temos uma visão da igreja na glória, antes da descrição terrível e final da manifestação da ira de Deus sobre os ímpios. Há um intervalo aí entre a manifestação desses cálices da ira de Deus, para mostrar o que? Deus, nesse interlúdio, Deus mostra como que está o povo de Deus, aqueles que já partiram, o que eles estão fazendo enquanto estes cálices da ira de Deus estão prestes a serem derramados sobre o mundo. Veja só, versículo 1, João vê os 7 anjos preparados para derramar sobre o mundo essas 7 taças da ira, mas eles ainda não estão derramando. Quando nós chegamos no versículo 2, diz que antes dos anjos derramarem esses flagelos finais sobre os ímpios, a igreja do Senhor, ela está glorificada junto com o Senhor, numa praia que é descrita aí como um mar de vidro. É uma multidão vitoriosa. São os cristãos que ao longo dos anos foram assassinados, perseguidos, maltratados, machucados por esse mundo de pessoas ímpias, mas ao contrário do que os homens que os maltrataram imaginam que eles venceram, na realidade eles é que foram derrotados, porque esses cristãos martirizados, eles estão diante do trono do Cordeiro, eles estão transformados, eles estão glorificados, eles estão felizes, eles estão cantando, eles estão vitoriosos, aguardando a vitória final do Senhor. Então o que Deus quer com isso? Deus quer mostrar para João, não se iluda com essas vitórias temporárias dos inimigos de Deus contra o Senhor e contra a igreja, porque na realidade a vitória deles é tão somente o ato final da derrocada da vida deles. Porque a vitória, essa sim, é a vitória daqueles que morrem em Cristo. Porque eles vão direto diante do trono de Deus e eles formam uma multidão inumerável que na presença do Senhor canta hinos de vitória. Eles adoram o Senhor porque eles não só sabem do que está prestes a acontecer, mas eles admiram o seu Deus por tudo que Ele fez. Então João vê esta igreja na glória. Onde é esse mar de vidro? Se você voltar lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 6, diz que este mar de vidro, esse mar de cristal está no céu, a igreja está no céu. Todos esses cristãos que foram martirizados, todos esses que já morreram, não importa em que lugar do mundo, crendo em Cristo Jesus, eles estão no céu com o Senhor. Eles têm retidão, eles têm pureza, eles estão completamente justificados diante de Deus. Não há defeito neles, não há mácula, não há nada de errado. A mentalidade deles é agora lúcida, completa, total. Essa multidão é a multidão também, João descreve aqui no versículo 2, como a multidão daqueles que venceram a besta,
daqueles que venceram a imagem dela e o número dela. Vamos recordar um pouquinho. Quem é esta besta? A besta, ela é descrita no capítulo 13 e no capítulo 14, são duas grandes bestas que aparecem, né? Duas manifestações globais de oposição a Deus. Uma oriunda dos poderes políticos, dos poderes governamentais, e a outra oriunda dos poderes eclesiásticos, né? É a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. As duas fazem a cabeça dos povos. As duas. Tá? Então, quando nós estudamos esse texto lá atrás, a gente falou bastante sobre isso. Esses dois indivíduos, ou essas duas organizações, ou essas duas formas de pensar, elas vão dominar globalmente a maneira das pessoas pensarem, se comportarem, sentir. É o que nós estamos vendo acontecendo no mundo. Quem é que está diante do trono de Deus? Aqueles que não se dobraram diante do pensamento, da cosmovisão destas bestas. E é por isso que é importante que nós, como cristãos, tenhamos lucidez na nossa forma de pensar. A gente tem estudado aqui na igreja, volta e meia eu estou voltando na questão da cosmovisão cristã. Eu preciso pensar a minha vida a partir dos pensamentos de Deus. Ou seja, quem tem que moldar a minha maneira de viver, a minha maneira de me comportar, as relações que eu faço, minha vida profissional, meus negócios, quem é que molda isso? É Deus, não é a sociedade. Ah, todo mundo faz assim. Mas todo mundo faz assim, é exatamente isso que está descrito no final. A besta vai governar a mente, a mentalidade desse tempo. Então, eu não posso fazer o que a maioria está fazendo. Porque isso é a grande prova de que quem faz a minha cabeça não é Deus. Quem faz a minha cabeça é quem está fazendo a cabeça do mundo. E segundo Apocalipse, quem faz a cabeça do mundo são os poderes anticristos ou anticristãos. Já estavam presentes no mundo desde o dia de João, da época de João, dos apóstolos. E hoje estão presentes no mundo. Tá? O que leva o mundo a considerar que não existe apenas uma configuração de família, que família não é só homem e mulher e sua prole. O que leva o mundo a considerar que dois homens formam uma família ou duas mulheres formam uma família, não é a mentalidade cristã, não é a mentalidade de Deus, porque Deus já criou a família lá atrás e Ele criou de um molde. Não é a mentalidade também da ciência, porque a ciência não é tola. Biologia, se você conversar com um biólogo, ele vai dizer para você, olha, para ter procriação precisa de um macho e de uma fêmea. Então não é a mentalidade da ciência, é a mentalidade de quem? É a mentalidade de quem sempre fez oposição a Deus e continua fazendo. E faz oposição a Deus, desconcertando, desajustando aquilo que Deus fez perfeito. Esses dias eu estava falando para um grupo de professores, e eu sabia que lá no meio tinha gente com outra orientação sexual diferente de hétero. E aí eu estava falando sobre confessionalidade. Nós somos confessionais. Eu entendo que só existe uma única configuração possível, real, justa, correta para a família. É um homem, uma mulher e, se Deus der a graça de conceder filhos, os seus filhos. E aí uma meia dúzia regalou um olho desse tamanho para mim, né? Porque onde já se viu, né? Você vai falar isso. Aí eu não aguentei, já que quem está na chuva vai se molhar. Aí eu falei, olha, tem um exemplozinho que eu ouvi uma vez, que eu acho o máximo. Olha, se você colocar 100 homens numa ilha deserta, numa ilha isolada, e passa 100 anos, você vai chegar lá, você vai encontrar, na melhor das hipóteses, você vai encontrar 99 túmulos, e um esqueleto por lá de fora, e um corpo apodrecendo por lá de fora. Se você colocar 100 mulheres numa ilha, você vai chegar lá depois de 100 anos, vai encontrar 99 túmulos e um esqueleto por lá de fora, na melhor das hipóteses. Agora, se você colocar 50 homens, 50 mulheres numa ilha, depois de 100 anos você volta lá, tem umas 200 pessoas, tem 100 túmulos e não tem nenhum corpo lá de fora. Porque quando você não tem homem e mulher, você não consegue nem dar conta de enterrar os próprios corpos.
Aí pronto, aí teve gente que levantou e não aguentou, né? Eu falei, agora, isso é fato, isso é ciência, não estou falando de religião, agora eu falei de biologia, isso é biologia. Se não está contente com isso, então pula do planeta, tenta achar um planeta onde esse negócio funciona, porque aqui nessa terra só tem um jeito de funcionar, é homem e mulher. Mas quem é que rege a mentalidade de um mundo que começa a propor modelos de família diferente? Não é Deus, com certeza. E se não é Deus, só pode ser o inimigo de Deus. Então, quem é essa igreja que estará vitoriosa diante do trono de Deus? Quem é essa igreja que estará sendo perseguida aqui? É a igreja daqueles que não foram vencidos pela besta, nem por sua imagem, nem por seu número. Lembra aquela ideia de número que eu citei também no capítulo passado? Todo mundo fala assim, olha, e o número da besta, pastor? Todo mundo fica preocupado com esse negócio, né? Tem gente que, o 666, o que é isso? A Bíblia diz que quem não aceitou o número da besta, né? Quem não aceitou o sinal da besta, tem número da besta, tem sinal da besta, o que são essas coisas? Olha, definitivamente não é uma tatuagem de um código de barra na sua mão, na sua testa, nem um chip. Não é. É algo muito mais elementar que isso. É jeito de pensar e jeito de se comportar. Quando a Bíblia fala, aqueles que não aceitaram o sinal da besta, que é ou na testa ou na mão, veja, isso daqui é símbolo de raciocínio, pensamento. E mão é símbolo de ação. Então o que a Bíblia está dizendo, olha, são as pessoas que não aceitaram a maneira da besta pensar e nem agiram como elas, ou como ela. Basta você lembrar do Salmo 1. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. É jeito de pensar, ou seja, aceita o conselho do ímpio, depois vai lá e experimenta, que é se deter no caminho, e depois vai lá e fala assim, isso é meu, é se assentar, isso assenta no meu coração e é assim que eu vou viver. Tá? Então é isso, é a mesma coisa que está sendo dito lá no Salmo 1, é o que está sendo dito quando fala sobre essa questão do sinal. E quem é essa igreja do Senhor? É a igreja que não se deixou vencer pela besta, nem por sua imagem, nem por seu número. Essa é a igreja que permaneceu fiel a Cristo Jesus. Ela está no céu, fazendo o quê? Bom, está aí cantando, diz o texto que eles têm harpas nas mãos, e eles estão adorando o Senhor e entoando o cântico de Moisés. Essa referência ao cântico de Moisés, é o cântico de Moisés que está registrado lá em Êxodo capítulo 15, se você abrir lá, você vai ver de 1 a 3, existe uma diferença um pouco, porque quando João cita aqui, ele faz algumas alterações que do hebraico para o grego são naturais. O problema é que quando você faz a tradução para a língua portuguesa parece diferente, mas se você for ver o conteúdo é o mesmo, que está lá em Êxodo 15, de 1 a 3, porque está aqui em Apocalipse, versículos 3 e 4, né? E é um hino de adoração ao Senhor. Eles estão na presença do Senhor, eles estão adorando e exaltando a pessoa de Deus. O que eles estão dizendo aí sobre Deus? Estão dizendo que, olha aí o versículo 3, Ele é todo poderoso, né? Todo poderoso, as suas obras são admiráveis, né? Que Ele é o Rei das nações, é isso que está sendo dito aí. Veja só, para João e para nós isso é muito importante, porque na época de João estava lá Domiciano, dominando, caçando e matando crente, né? Em muitas outras épocas, né? Na época da Segunda Guerra Mundial, estava lá o Hitler matando, perdão, pouco antes, né? Hitler matando e dizimando judeus. Quem está governando a Alemanha? Hoje está lá o maluco do Kim, matando cristão lá na Coreia do Norte. Quem está governando a Coreia do Norte? Está lá o EI na Síria e no Oriente Médio, matando cristão, perseguindo cristão, expulsando o povo de lá, e o povo está descendo. Quem está governando essas nações? Bom, o texto está dizendo, o texto é claro, olha aí. Quem é o Rei das nações?
é o Senhor. Essas coisas estão fora do controle de Deus? De jeito nenhum. Ainda que elas sejam incompreensíveis, ainda que eu não entenda muito bem agora o que está acontecendo, o que Deus queria que João mostrasse para a igreja no seu tempo e para nós também é que Deus é todo poderoso, os seus feitos são admiráveis e Ele é o Rei das nações. O nosso Congresso, junto com o nosso Senado, colocaram um rito de impeachment lá contra a presidente Dilma. E tem um outro lá que assumiu interinamente. Quem é o rei desta nação? É o Senhor. O que acontece aqui no nosso solo não é tão somente decisão de homens, ou decisões de homens corruptos ou não. O que acontece nesse solo aqui é decisão de Deus. E cumpre um propósito de Deus muito específico, que é o propósito dele quanto às nossas vidas, que a gente não sabe dizer a curto prazo exatamente o que é, mas a longo prazo a gente sabe. Ele quer nos tornar santos e irrepreensíveis como Cristo Jesus. Então eu posso ficar tranquilo, eu não tenho que me desesperar. Se vai aumentar imposto, se vai diminuir o imposto, se vai fechar isso, não vai fechar aquilo, se nós vamos ter recessão, não vamos ter recessão. Porque seja lá o que acontecer, vai acontecer para o nosso bem. É por isso que Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por outro lado também, todas as coisas cooperam para o juízo daqueles que não amam a Deus. Então o que está acontecendo hoje na nossa terra, no nosso solo brasileiro, no solo americano, no solo lá no Oriente, o que está acontecendo é tão somente resultado das deliberações de Deus. E ainda que eu não compreenda onde exatamente essas coisas vão nos levar num primeiro momento, a curto prazo, mas a longo prazo eu sei para onde elas vão nos levar. E é isso que a igreja e o cristão precisa saber. A longo prazo, essas coisas todas vão me levar diante do trono do Todo-Poderoso. A longo prazo, essas coisas todas vão levar você, que não crê nessas coisas, que não crê em Deus, vão levar você diante do trono do Todo-Poderoso. Mas diferente do cristão que vai para julgar junto com o Senhor, porque as suas dívidas já foram pagas por Cristo, aquele que não crê vai para receber a ira justa de Deus. E nem de longe o que está acontecendo hoje se compara ao que Deus tem preparado, tanto de bom para aqueles que são seus, quanto de mal para aqueles que não se arrependem. Então, Deus está consolando João com uma mensagem poderosa, mostrando que enquanto 7 selos enquanto 7 cálices com 7 flagelos de juízo estão para ser derramados sobre esta terra, o povo de Deus está se alegrando diante do trono do Cordeiro. São 2 destinos completamente diferentes. O que coloca cada indivíduo em um destino diferente do outro? Nesse texto aqui é arrependimento. É ouvir o alerta, se arrepender e se humilhar diante de Deus. É a única chance que você tem de estar no lugar onde qualquer pessoa com o mínimo de bom senso quer estar, que é naquele mar de vidro, na presença do Cordeiro, cantando e glorificando a Deus. Porque o outro lugar para se estar é lugar de morte, é lugar de dor, é lugar de sofrimento, né? E aí esse cântico, não só isso, mas esse cântico exalta as obras de Deus, exalta o caminho de Deus. Tem um cântico que a gente canta aqui na igreja, que é novo, a gente ensinou há pouco tempo, os misteriosos caminhos do Senhor. Muitas vezes eu não entendo o caminho pelo qual Deus está me fazendo passar. Não entendo, é um caminho misterioso. Você olha para o seu lado e você fala assim, gente, eu não estou entendendo por que Deus permitiu, ordenou, não sei, eu passar por isso daqui, não faz sentido. Mas lá na frente a gente acaba entendendo, olha, foi duro, foi penoso, mas Deus estava certo. Você pode sempre, para mim, existem alguns exemplos que a gente tem que trazer na mente, sempre bem guardados, porque eles acendem uma luz no meio das nossas trevas, né? O exemplo de José é um dos melhores que existem na Bíblia. É um dos melhores. Deus deu um sonho a ele, ele queria ser rei, queria ser poderoso.
Mas o caminho para chegar lá foi ser vendido como escravo, dado como morto, depois ser traído numa casa onde ele trabalhava muito, ser alvo de uma mentira, ir parar na prisão, e lá na prisão, e ser esquecido na prisão, e talvez no meio desse esquecimento na prisão ele pensasse, e o meu sonho, e o sonho que Deus deu, como é que pode ser? Tem algo mais misterioso do que isso? Deus chegar para você e falar, você vai ser rei, e aí depois de alguns anos você está na cadeia. Mas é exatamente da prisão, não é da escola de governante, não é de um curso de administração do Império Egípcio. Da prisão, Deus tira José para ser a segunda pessoa do Egito. Então, os caminhos de Deus são misteriosos. Eu não sei por que Deus às vezes me faz passar por coisas que, na minha visão limitada, são absolutamente improváveis. São caminhos improváveis. Não tem chance desse caminho me levar para onde Deus me falou que ia me levar. Mas é assim que Deus faz. Tá? Os caminhos do Senhor. E o que esta multidão diante do Cordeiro está cantando? Ela está cantando isso. Ela está cantando que os caminhos de Deus são extraordinários. Esses caminhos são poderosos. São caminhos maravilhosos. É o que está aí no versículo 3. É admirável a maneira que o Senhor faz as coisas. Os teus caminhos, justos e verdadeiros, são os seus caminhos. Eu não entendo. Eu não sei como, mas eu não preciso ter dúvida que os caminhos do Senhor são justos e verdadeiros. Mas esse caminho é o caminho da crise. Mas os caminhos do Senhor são justos e verdadeiros. Jó, lá no capítulo 42, diz assim, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não interessa por onde é que Deus vai me fazer passar, eu preciso saber de uma coisa, caminho que o Senhor abre, não frustra. Caminho que o Senhor abre, não frustra. É isso que eu preciso saber, ok? Olha, por hoje dá para a gente parar por aqui, tem bastante coisa ainda para falar. Esse cântico fala sobre o triunfo final de Deus, né? Quem não te temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Ele está dizendo assim, olha, não vai sobrar ninguém. Porventura alguém não vai glorificar o Senhor? A própria palavra de Deus responde, todo joelho. Não significa que todos serão salvos. Tantos que serão salvos, quantos que vão para a perdição eterna. Antes disso tudo começar, vão se dobrar e reconhecer que o Senhor é Deus.